82 Guild Wars Capítulo 244 Dispositivo Básico de Ampliação Espacial Autor Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Os lábios de Draco se contraíram. Ele já estava extremamente descontente com a questão deste título e seus efeitos, apenas para o sistema lhe dar outro igual. Parte da razão pela qual ele perseguiu o Master Rank foi pela recompensa, da qual ele tinha ouvido falar, mas não conhecia os detalhes. Os sujeitos que conseguiram isso em sua vida passada naturalmente mantiveram isso para si. O que o deixou totalmente deprimido foi que esse foi o seu limite por muito tempo. Cozinhar, preparar e encantar foram todos impulsionados pelo éter para os reinos mais elevados, negando essa recompensa, já que o aumento de classificação era uma recompensa em si. Engenharia mágica, táticas e escrituras. Esqueça o Rank Master. Draco precisaria de meses para chegar ao Rank Elite. Eles estavam fora de questão. Isso deixou Taming, mas ele só precisava dessa habilidade para uma coisa: gerenciar jovens feras, monstros. Clarente, como era agora, não estava mais sob a alçada desse Tradeskill. Se ele quisesse aumentar, ele teria que dedicar seu precioso tempo para reunir uma frota de ovos, bebês monstros e criá-los. Então, a menos que ele fizesse isso ou, alternativamente, estivesse disposto a se desfazer de sua preciosa experiência em Tradeskill, ele permaneceria no nível mais baixo. Em essência, isso era tudo que Draco conseguiria no futuro próximo, e esse fato o fez sentir-se sufocado. No entanto, ele só poderia deixar o assunto de lado e se alegrar. Por enquanto, ele poderia ir em frente e atualizar o Pair da Dani e também o Johnir, tentando obter itens lendários nessas duas habilidades comerciais. Quanto aos itens épicos, Draco tinha sido um Master Rank em sua vida passada, então ele sabia se poderia criá-los ou não, independentemente do rank em que estivesse. No entanto, ele nunca havia tocado no rank Grande Mestre, então não se atreveu a dizer que poderia forjar ou inventar algo nesse rank enquanto era um companheiro de rank Mestre. Como um dos três grandes anciãos da Tradeskill Association, o inventor Dog certamente deverá ser capaz de acessar ferramentas lendárias, bem como materiais para tentar se atualizar. No entanto, ele ainda precisava desembolsar mais de 5 cristais de éter de alto nível para Draco para a chama mística do fogo solar, o que aumentou muito suas chances de criar um design. Isso o ajudaria a superar seu gargalo e entrar no rank Grande Master. Se fosse tão fácil, os companheiros do Rank Master teriam se vendido como contratados no castelo do Rank 7 apenas por uma chance de subir de rank. Mais importante ainda, se os artesãos do Master Rank Tradeskill ainda pudessem fazer algo acima do Epic Rank, por que se preocupar em limitar o número de grandes mestres? Por que não fazer com que qualquer pessoa que atendesse aos critérios pudesse ingressar nas fileiras? Por que foi limitado a apenas 10 vagas para cada habilidade comercial? O que significa que haveria uma competição intensa. Essas eram questões que Draco considerava há muito tempo, mas não tinha como obter uma resposta. Ele não poderia manter ambas as ferramentas no rank épico para sempre, e a única maneira de descobrir a dificuldade do rank Grande Mestre era tentar. Ainda assim, ele tinha vários meios que aumentaram sua taxa de sucesso em ambas as habilidades profissionais. Ele tinha o título de inventor que lhe dava 15% fixos, 10% com seus atuais rankings de Tradeskill, 30% com o nível 5 Triple Origin, Refine Star Technique, 20% com o Firiovari, caso ele inclua isto, 20% com seu título de mestre artesão. Para a ferraria, ele tinha 95% e a alquimia também tinha 95% se não adicionasse a manipulação da energia mundial. Certamente, eles devem contar para alguma coisa, certo? Draco acreditava que sim. De todos eles, o fogo da guerra e o título de inventor afirmavam definitivamente que o benefício era independente da classificação. Passivo 1. Eficiência de forjamento. A taxa de sucesso de forjamento de todos os itens é aumentada em 20%, independentemente da classificação. Inventor, classificação especial 15% de taxa de sucesso adicional ao criar, independentemente da classificação ou tipo do item. Então, no papel, ele deveria ter 35% de chance de fazer um item divino, caso soubesse como e se fosse capaz de arcar com o custo. Contudo, a expressão de Draco era solene.
Ele não era mais vaidoso o suficiente para pensar que a mecânica que os jogadores da linha do tempo anterior haviam descoberto se aplicava a todos os ranks. Ele recebeu uma forte bofetada por sua arrogância, e a experiência intra-skill que economizou revelou-se inadequada. A IA não poderia dizer algo como a taxa de sucesso de criação se aplica apenas a todos os níveis abaixo de lendário, certo? Isso seria injusto devido ao texto exato. Draco foi reequilibrado com precisão muitas vezes por causa da formulação problemática de suas habilidades, permitindo-lhe misturá-las com outras para criar efeitos de quebra de equilíbrio. Esses dois foram deixados sozinhos em todas as sessões de rebalanceamento, o que significa que aí os considerou legítimos, certo? De qualquer forma, só o tempo dirá. O melhor que ele podia fazer agora era atingir esse nível rapidamente para que pudesse tomar consciência de suas chances de sucesso através da prática. Draco viu outra notificação aparecer diante dele. Parabéns pela criação da nova arma, sem nome, espada, semi-lendária, recompensas, 500% ESP, 500% de ESP de habilidade comercial, 5.000 ouro, 500 reputação contra a Skill Association. Draco pensou sobre isso e decidiu nomear a arma como Sword Blade. Infelizmente para Slimfati, ela tirou um Nat 0 no que diz respeito à qualidade do nome de Draco. Anúncio regional do Reino de Sturgiaven. Jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas, Sword Blade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio internacional do continente Cari. O jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas, Sword Blade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Anúncio ilimitado para todo o sistema. O jogador Draco criou o design exclusivo de forjamento de espadas, Sword Blade. Os jogadores agora podem comprar o design do jogador Draco e obter uma taxa de sucesso extra de 10% ao forjar o equipamento. Draco colocou o item em seu inventário e passou para engenharia mágica. Ele então trabalhou em um dispositivo básico de ampliação espacial, que era um dos produtos mais valiosos que um engenheiro mágico poderia fabricar hoje. Foi como com os cristais de éter, um item que tinha uma demanda permanente, estável e alta com oferta muito baixa. O Reino da Avareza era indiscutivelmente o país mais rico do mundo e, na verdade, era uma oligarquia controlada pela associação mercante. Eles podiam se dar ao luxo de ter até carruagens básicas equipadas com tal dispositivo, mas mesmo assim, eram de baixa qualidade. Por exemplo, os de qualidade média costumavam fazer, você adivinhou, um saco de armazenamento era um item de nível de leilão. A menos que você tenha ido a uma das 10 principais casas de leilões, é improvável que você consiga uma. Quanto aos de alta qualidade usados para criar tesouros do reino e coisas do gênero, não vamos falar por aí. Um reino só tinha um tesouro oficial, não porque não tivesse mão de obra suficiente para construir outro, mas porque literalmente só podiam comprar um dispositivo como este uma vez. Então, Draco estava tentando a sorte. De todos os projetos de classificação comum para engenharia mágica, este foi o segundo mais caro, sendo apenas um cristal de éter de baixo grau mais barato que o dispositivo básico de arma de fogo mágica. Seus materiais também eram caros, mas Draco já havia enviado Darnia para comprar mais do que o suficiente para tentar algumas vezes quando ele fez os dispositivos básicos de iluminação recarregáveis naquela época. O bolsista concentrou e ativou o design na oficina pessoal. Sofia aproximou-se dele e cumprimentou-o, mas se ela e Satine mantinham contato, ele não tinha ideia de saber. Mais uma vez, Draco foi atraído para a mente de quem estava criando o dispositivo naquele momento. Ao contrário de antes, ele não estava confuso, pois sabia o que esperar. Desta vez, ele estava no corpo de uma mulher, a julgar pelas mãos delicadas e pelas unhas pintadas. Felizmente, o sistema otimizou o feedback sensorial para parecer como se fosse um homem. Caso contrário, Draco poderia adquirir disforia de gênero após esta sessão. A mulher reuniu seus materiais, limpando cuidadosamente cada um deles. Depois disso, ela pegou um maçarico, equipando uma viseira de metal que protegia seu rosto e olhos. Ela então começou a soldar muitos dos componentes metálicos. Ao contrário do dispositivo básico de iluminação recarregável, que exigia apenas algumas uniões e fiação, este precisava ser moldado desde o início.
Ela fundiu muitas placas antes de usar um cortador de chama que reduziu o fogo a uma linha fina, quase como um laser. Ela usou isso para raspar as pontas e arrumá-las com cuidado, medindo cada passo que dava. Quando ela terminou, o dispositivo rudimentar sobre a mesa era do tamanho de uma pequena frigideira, de formato circular com interior curvo. Então, em essência, ela estava trabalhando apenas no invólucro externo todo esse tempo. Draco só pôde suspirar. Com o controle, ele não precisava fazer medições passo a passo como ela e a maioria dos outros engenheiros mágicos. Ele poderia simplesmente ZZHZHSH e acabar com isso. Ela colocou o invólucro inferior de lado e tirou 4 materiais. O primeiro era uma malha de cobre que formaria a fiação interna. O segundo eram alguns pequenos blocos quadrados. O terceiro era uma rocha roxa brilhante que parecia fazer com que o espaço ao seu redor se deformasse. E o item final era um material totalmente de baixa qualidade. Cristal de éter. Ela primeiro torceu o cobre com cuidado e o desenhou em linhas e curvas que seguiam um padrão estranho. Ela usou o cortador para separar os fios em certas junções, o que parecia contraintuitivo para qualquer observador. Em seguida, ela pegou os blocos quadrados e os colocou entre a área onde os fios haviam sido separados. Afinal, Draco conhecia esse item. Foi um dos elementos básicos do Engineering Skill, o centro de arame. Ele atuou como um estabilizador para cada junção do circuito, mantendo a temperatura e também o fluxo de energia. Em um dispositivo como este, havia muitos hubs, tantos que era tedioso contar. Depois de montar a estrutura do circuito, ela se concentrou no material fundamental para o funcionamento de todo o dispositivo. Esta era a Pedra do Vazio, um item que aproveitava a mais pura energia espacial conhecida pelo homem. Era um material Epic Rank que custava muito dinheiro para comprar, mas era acessível para Draco devido à sua imensa riqueza. Esta mulher, porém, segurou-o como se estivesse segurando seu próprio filho. Ela não usou a Pedra do Vazio inteira, que era do tamanho de um punho. Ela raspou simples e cuidadosamente um pedaço de seu corpo para coletar alguns resíduos. Ela então pegou o cristal de éter de baixa qualidade e colocou em um slot preparado no centro do dispositivo. Todos os fios foram conectados a este ponto, de onde seria puxada a fonte de energia. Como foi pré-planejado, ela naturalmente fez a ranhura do cristal no formato perfeito para abraçá-lo com força. Depois de colocar o cristal de éter, ela borrifou as lascas sobre ele, o que fez a cor azul esverdeada do cristal escurecer bastante. Draco ouviu respirar fundo e pegar um escriba, que era uma ferramenta especial em formato de caneta, só que esta não usava tinta. Sua ponta era terrivelmente afiada, o que significava que alguém escreveria diretamente em metal ou pedra. Ela então fez algo que fez os olhos de Draco se arregalarem, que foi esculpir no cristal de éter. Meu Deus, que louca! Mesmo que isso fizesse parte do projeto, fez o sangue de Draco congelar de medo. Brincar com energia concentrada em um cristal de éter era mortal. Se algo desse errado e a energia explodisse, ela seria reduzida a nada em uma fração de segundo. Somente seres como ele, Ikari e Clarente poderiam resistir a tal coisa porque a energia etérica era respeitosa para com eles, desde que viesse de seus corpos, tornando-os amplamente resistentes. Draco observou-a silenciosamente trabalhar com o coração na garganta. Ela parecia estar esculpindo algumas runas, que ele naturalmente conseguia ler. Ela estava instruindo o cristal de éter a absorver a energia espacial e passá-la através dos fios, difundindo-a na área ao seu redor para criar um pequeno espaço estável. Na verdade, também era algo que Draco poderia alcançar tanto com encantamento quanto com magia subjetiva, mas ele não ousou fazer isso em nenhum deles. A magia subjetiva, mesmo que ele ainda tivesse um estado de ser de nível supremo como um dragão negro, exigiria tanto em termos de recursos que ele teria que drenar a energia mundial de muitos países para fazê-lo. Isso era deixar de lado se ele tinha capacidade para isso em primeiro lugar, independentemente dos meios externos. Quanto ao encantamento, ele poderia tentar. No entanto, não custaria tão pouco quanto um cristal de éter de baixa qualidade. Encantar era uma habilidade comercial comum, enquanto a engenharia mágica era uma habilidade épica. Deixando de lado sua utilidade, suas eficiências estavam em duas zonas diferentes. Em seguida foi o fato de que ele teria que usar sua força de vontade para lançar um encantamento tão horrível. Seria como um homem Halfling tentando pressionar uma mulher orc musculosa abaixo de você.
Esqueça o sucesso, você pode descobrir que ela prefere te derrubar. Ou pior. Um aspecto fundamental foi a presença das aparas da Pedra do Vazio e a fiação cuidadosa. As aparas da Pedra do Vazio fizeram com que a energia espacial tivesse uma fonte de onde brotar, e a fiação forneceu um meio preciso de difusão. Para a magia subjetiva e encantamento, tentar-se-ia criar energia espacial do nada, que era a principal diferença. Depois de completar as runas, felizmente sem uma explosão, ela preparou a parte superior do invólucro, que era uma peça plana de metal. No centro havia um belo recorte vermelho que funcionava como um botão, já que um pouco de borracha havia sido colocado ali. Draco estava curioso para ver se alguma estética seria adicionada, mas isso claramente não fazia parte do pacote, já que ele foi expulso e enviado de volta ao seu corpo. Ao voltar, ele refletiu sobre tudo o que tinha visto e não se apressou em fabricar o dispositivo. Ao contrário do dispositivo básico de iluminação recarregável, Draco entendia muito mais sobre o dispositivo básico de ampliação espacial. Com seu conhecimento de encantamento e magia subjetiva, ele sentiu que havia uma maneira melhor de aproveitar a energia espacial da Pedra do Vazio para atender às necessidades do item. Como tal, ele preparou rapidamente o invólucro em tempo recorde, utilizando apenas 5 minutos graças ao seu controle. Depois disso, ele cuidou facilmente da fiação e dos ubros. Quanto a esse processo, havia pouco que ele pudesse mudar aqui sem comprometer tudo. Draco pegou um cristal de éter de primeira qualidade e o colocou no bosque que ele havia feito. Não só isso, mas ele gravou diretamente as runas usando sua vontade, já que o cristal de éter veio dele. As runas eram muito mais complexas e encamadas do que as que a mulher havia feito. Ao contrário dela, que listou o processo geral, Draco esculpiu tudo detalhadamente, desde como a energia deveria se mover, em que momento e em que quantidade. Não que o conhecimento dele sobre runas fosse superior ao dela, mas apenas que ela não se atrevia a esculpir tanto por medo de exagerar. Draco, esse bastardo, poderia pagar graças ao seu relacionamento com este cristal. Ele então ancorou não apenas um pouco, mas metade de sua Pedra do Vazio e misturou-a com o cristal de éter. Uma vez que o resíduo se conectou com o cristal, todo o dispositivo tremeu e rasgos espaciais extremamente pequenos surgiram ao redor do dispositivo por frações de segundo antes de desaparecerem sequencialmente. Logo, o dispositivo se acalmou, revelando um cristal de éter completamente preto. Neste ponto, nem mesmo Draco se atreveu a tocá-lo. Ele rapidamente preparou o invólucro superior e selou-o antes de pintá-lo de preto, com um recorte branco no centro onde o botão foi fixado. Draco não ouviu nenhum alerta do sistema nem viu nenhum aumento em sua experiência em Trade Skill, então ele adivinhou que ainda havia algo a fazer. Sofia, está faltando alguma coisa? Draco perguntou à urbe flutuante. Sim, você ajustou imprudentemente muitos recursos de um dispositivo muito perigoso, então terá que ativá-lo para que seus efeitos sejam vistos. Sofia respondeu monotonamente, embora Draco percebesse um pouco de infelicidade nisso. Draco começou a suar. A IA estava tentando matá-lo. Por que a necessidade de ativá-lo manualmente quando era uma coisa do seu sistema? Claro, ele mudou, mas foi capaz de avaliar sua linhagem e tudo mais, mesmo que houvesse um ponto de interrogação. Draco imaginou que tinha algo a ver com a história do jogo. Então ele só poderia cerrar os dentes e ordenar que Vitae fortificasse esta sala caso algo acontecesse. Draco respirou fundo e tirou uma bolsa de couro normal que retirou da loja da guilda. Ele então colocou-o em cima do dispositivo e ativou-o, antes de recuar rapidamente. Parecia que suas escapadas anteriores haviam deixado nele um medo respeitável da morte. O dispositivo ganhou vida e começou a funcionar. Um miasma arroxeado vazou e cobriu a bolsa de couro, sufocando-a e possivelmente reformando-a. O medo de Draco diminuiu lentamente à medida que isso acontecia, e ele começou a sentir a expectativa crescendo dentro dele. Afinal, se isso desse certo, ele seria capaz de matar. Logo, todo o miasma foi absorvido pela bolsa, mas não foi tudo. Uma explosão de energia do dispositivo também entrou na bolsa, fazendo-a brilhar. Depois de 5 minutos disso, o brilho diminuiu e Draco viu a mesma bolsa ali, sem alterações no design. Porém, sua boca não mostrava mais o fundo, mas uma escuridão sem fim que engolia toda a massa. Foi um sucesso. Guild Wars capítulo 245,
Bolsa de retenção. Draco inspecionou a bolsa de couro, que possuía um brilho muito leve que a fazia parecer especial. Bolsa de armazenamento. Diversos. Durabilidade. 50.000 classificação. Raro efeito. Espaço de retenção. Redução de peso. Espaço de retenção. Passivo efeito. Slots de inventário de 300x30 que podem conter até 999 pilhas cada. Somente itens abaixo de tamanho gigantesco podem entrar. Redução de peso. Passivo efeito. O peso prático da bolsa é fixado em 1% do peso total. Draco queria gritar de alegria. Ele sabia que era um sucesso assim que o viu, mas nada poderia tê-lo preparado para o choque de que seria um sucesso tão grande. Ele teve a sorte de receber um saco de retenção como recompensa por matar um chefe mundial na linha do tempo anterior. Era tão raro que eles eram, mas aquele era de nível comum. Também possuía esses dois efeitos, mas eram quase 10 vezes mais fracos. O passivo Odin Spa se concedeu apenas lotes de inventário de 30x30 com 99 pilhas cada e um limite de tamanho pequeno. Isso significava que só poderiam caber armas normais e alguns materiais, mas eles seriam limitados. Ainda era um item valioso quando Draco vendeu no leilão divino naquela época. Como você acha que ele conseguiu o direito de participar naquela época? Riveting também foi forçado a apresentar algo valioso naquela época, mas isso era uma questão do passado. Que utilidade isso teve para os NPCs? A pergunta foi muito prudente. Afinal, os jogadores tinham estoques expansíveis, algo que não poderia ser arrombado a menos que perdessem. Portanto, desde que os jogadores tivessem ouro, eles poderiam trabalhar nesse assunto lentamente e em seu próprio ritmo. Além disso, o inventário padrão já era grande o suficiente para a maioria das coisas, e eram principalmente os servos que se concentravam na coleta que geralmente queria mais. Quanto aos NPCs, eles também tinham estoques. Richmond já havia mostrado sua presença e uso antes, mas a verdadeira questão era se os estoques de jogadores e NPCs eram os mesmos. Naturalmente, eles não eram. Os estoques de NPCs eram terrivelmente pequenos, capazes de conter apenas lotes de 10x10 com uma pilha de 9 cada. Caso contrário, porque os reinos precisariam de tesouros, bancos ou armazéns, todos simplesmente colocariam tudo o que possuíam em seus inventários e viveriam a vida. Até mesmo os cavaleiros do castelo Rank 7 de Draco carregaram manualmente tudo que Draco mandou Dania comprar. Não porque gostassem da sensação de trabalhar em meio mortos, mas porque simplesmente não conseguiam colocar todas as coisas em seus estoques facilmente, a menos que fossem realmente pequenas. Até as armas eram seguradas à mão por eles, algo que os jogadores só tiveram que fazer após a atualização 1. Então, uma bolsa de retenção que pudesse carregar armas e tivesse tantos lotes com uma redução de peso que a reduzisse para 30% no Common Rank era certamente algo pelo qual muitos matariam. Com esta versão rara, Draco poderia colocar apenas este item à venda durante o leilão de jogadores e ainda ganhar mais do que colocar todas as suas poções e outras criações. Isso era algo que estava destinado a se tornar o item estrela de um leilão e consolidar para sempre sua reputação. Era algo que Draco poderia jurar que nenhum engenheiro mágico moderno poderia fazer. A maioria deles até se esforçou para fazer a versão comum, muito menos uma versão rara. O que fez Draco espumar pela boca foi que ele atualmente tinha mais de 2.000 cristais de éter. Mais de 40% deles também eram de primeira qualidade. Pensamentos malignos sobre destruir a economia e causar uma guerra sangrenta passaram pela mente de Draco, mas ele os suprimiu. Se muitos deles entrassem no mercado, o valor cairia entre aqueles que realmente poderiam pagar. Ele estaria apenas se machucando no longo prazo, sem mencionar que poderia encontrar usos muito melhores para seus cristais de éter de alto nível do que este. Anúncio ilimitado para todo o sistema. E o jogador Draco realizou uma contribuição notável para a raça humana ao criar um novo design para a habilidade comercial de engenharia mágica. Anúncio do sistema para o jogador. Você desenvolveu um novo design para uma habilidade comercial épica e, como tal, recebeu diretamente 500% de experiência na habilidade comercial em questão. Parabéns! Parabéns pela criação do novo design. Sem nome. Dispositivo. Raro. Recompensas. 10.000% SP, 10.000% de SP de habilidade comercial, 10 milhões de ouro, 10.000 reputação contra The Skill Association. Se Draco estivesse tomando café agora, ele teria cuspido tudo.
Por assim dizer, ele exalou com tanta força que todo o ar saiu de seus pulmões, fazendo-o ofegar de dor. Afinal, isso foi extremamente chocante. Apenas criar um novo design em uma habilidade comercial épica já o tornava digno de um anúncio em todo o sistema, mas isso era razoável. Em seus encontros com engenharia mágica, tática e escrivão conscientizaram de uma verdade fundamental. A menos que alguém tivesse séculos de experiência na área, seria impossível criar algo novo para eles. Todos nesta época tinham que viver das esmolas que vinham parte integrante do Tradeskill. Até Draco teve que contar com isso para começar a trabalhar nesta habilidade comercial, já que não tinha ideia de para onde ir. Então, por que ele conseguiu isso? A resposta foi honestamente bastante simples. Ele possuía 3 traços ou características que lhe permitiram alcançar esse feito nesta época, algo difícil de replicar. O primeiro era seu conhecimento das runas e de como elas funcionavam. Na verdade, isso não foi nada de especial. Um encantador de rank Elite, nível 21 a 40, teria compreendido pelo menos 70% de tudo, e um encantador de rank Especialista, nível 41 a 60, teria uma compreensão total. Não eram poucos os que se enquadravam neste critério na era atual, e provavelmente milhões na era antiga. A segunda foi a posse da habilidade comercial de engenharia mágica. Isso foi bastante autoexplicativo. A terceira e mais importante razão foi a linhagem de um dragão com a habilidade passiva produção de éter. Isso permitiria gravar as intrincadas runas diretamente em seu cristal de éter, sem medo de reação, desde que fossem produzidas por eles mesmos. Com estes 3, qualquer um poderia ter editado esta fórmula e feito algo novo. Nesta época, tal combinação era quase impossível. Atualmente, apenas Draco se enquadrava nesses critérios, e foi por isso que ele aproveitou o anúncio em todo o sistema, além de uma boa recompensa. Na era antiga, Draco tinha certeza de que muitos membros da tribo do dragão aprenderam habilidades comerciais, já que a cidade ancestral era considerada a terra mais próspera do plano principal, de acordo com Ikari, bem como algumas tradições do jogo que ele havia descoberto no passado. Linha do tempo. Não importa o quão épicos os dragões fossem, sem Tradeskills, uma cidade nunca poderia alcançar um sistema econômico saudável a ponto de poder ser descrita como número 1, mesmo que produzissem cristais de éter. Afinal, os designs que já estavam na estação de trabalho pessoal tinham que vir de algum lugar, certo? Eles não poderiam ter sido mágicos do nada, o que significava que alguém tinha feito ainda melhor do que Draco, que era criar algo do zero. Afinal de contas, não importa como foi colocado, esse sujeito simplesmente pegou o design de outra pessoa e o ajustou pesadamente para produzir algo novo que funcionasse 100 vezes melhor. Poderia até ser descrito como um design aprimorado, mas o problema era que o aprimoramento era tão forte que não podiam ser colocados na mesma categoria. Como tal, teve que ser tratado como um novo design. Draco ficou comovido com a recompensa de 500% que foi para engenharia mágica, enviando do nível 9, 15%, para o nível 14, 15%. Este foi um grande salto que o levou mais perto do rank Elite, algo que nenhum engenheiro mágico desta época havia alcançado. O próximo foi o que fez Draco tossir de dor enquanto lutava para respirar adequadamente. A recompensa por criar um novo design em engenharia mágica foi extrema demais. Não era algo que ele seria capaz de replicar facilmente no futuro, então ele valorizava muito a sua presença agora. Ele recebeu 10.000% de experiência, o que equivale a limpar um posto avançado inteiro nas Terras do Paraíso durante o conflito entre a tribo Nussal e a Guilda dos Aventureiros naquela época. A recompensa tinha sido tão alta porque havia companheiros de rank 3 que atacariam qualquer um que tentasse arrasar os postos avançados de seus jovens. Em outras palavras, aqueles que eram poderosos o suficiente para sobreviver a tal coisa não poderiam nem se incomodar em realizar esse ato, e aqueles que tentassem morreriam 100% na tentativa, mas no caso de alguma forma magicamente acabarem sobrevivendo, ele seria merecedor da recompensa. E ele acabara de receber outra porção disso agora. Draco colocou 8.900% de experiência em País da Deni, passando de 21.100% para 30.000%. Ele então colocou 1.000% no Mjolnir, enviando de 25.000% para 26.000%, colocando um pouco atrás do Caldeirão.
Quanto aos últimos 100%, ele deu 19% para Fragarashi, mandando a espada de 2.381% para 2.400%. O restante ele deixou para si mesmo, levando ao nível 35, 15%. Da última vez, Draco se limitou ao nível 30,0% para maximizar seus ganhos por matar monstros, mas ele dificilmente conseguiria continuar assim enquanto continuava a criar como uma fera. Como mostrado antes, os artesãos do Tradeskill ganharam experiência tanto no Tradeskill quanto no nível básico. Afinal, não se poderia esperar que eles saíssem e matassem monstros quando eram trabalhadores. Pode não ser um problema para o jogador que pudesse reaparecer, mas se os NPCs tentassem, todas as habilidades comerciais morreriam. Draco havia criado muitas coisas desde que a primeira guerra de guildas chegou ao fim, mas ele só subiu 4 níveis no Rancon. A maioria era épica, semi-lendária ou, no caso de culinária, lendária. A verdade é que sua recompensa básica foi bastante reduzida por causa de seu nível de habilidade comercial. Portanto, o atalho do cristal de éter tinha muitos benefícios, mas também alguns prejuízos. Não havia coisa perfeita no mundo. Tudo tinha prós e contras, só se resumia a qual lado era mais alto objetivo e subjetivamente. Neste momento, a ficha de personagem de Draco estava assim. Nome Draco Classe, Vingador, ótimo, raça, híbrido, humano/última assunte, classificação, aventureiro, 1, nível, 35 ESP, 12% força, 40 diz, 25 fim, 10 interno, 20 abril, 15 chá, 10 sorte, 10 habilidades de combate, vazio absoluto, Armagedon, cura instantânea, chuva de flechas, mãos necróticas, maldição maligna, roubo de vida, adivinhação, ressurreição negra, Becon. Habilidades não combate, vínculo da alma, arqueiro onipotente, charme, insight, previsão, flexibilidade, senhor ninfa, ilusão, evolução, furtividade suprema, inteligência pináculo, vingador, peste nuvem, dragobond, conversão de éter, governante dos 9 infernos. Habilidades comerciais, metalurgia, nível 60, 10%, alquimia, nível 60, 15%, encantamento, nível 100, 0%, culinária, nível 80, 99%, domesticação, nível 1, 10%, táticas, nível 1, 25%, engenharia mágica, nível 14, 15%, escrivão, nível 1, 90%. Sua força estava quase na marca dos 50, o que foi um grande marco. A destreza estava na metade do caminho e a próxima melhor estatística foi surpreendentemente a inteligência, que foi de 40% do caminho. Quanto aos benefícios que adviriam ao atingir tal marco, Draco sabia e esperava por isso com antecipação. Isso e seu eventual aumento de classificação lhe proporcionaria muito mais poder do que qualquer um poderia compreender. Draco também ganhou 100.000 platinas com esta criação, que ele dividiu antes de enviá-la para Lovingaunt com algumas carinhas sorridentes, e a outra metade para Jada, a qual ele acrescentou uma nota adiantamento para aquele lindo útero. Lovingaunt elogiou seu amor por ele em sua resposta, enquanto Jada lançava tantos insultos que Aya teve que censurar mais da metade de sua mensagem. Draco riu e se concentrou em sua experiência no Tradeskill. Na verdade, esta foi a recompensa que ele ganhou e que foi verdadeiramente a melhor de todos. Seguindo a explicação da Aya da última vez, a experiência Tradeskill dada em recompensas teve diferentes pontos de conversão. De uma habilidade comercial comum como ferraria, ela teria que ser convertida dependendo se a habilidade comercial receptora estava no rank épico ou lendário. Portanto, a mesma lógica deve ser aplicada aqui. A experiência de Tradeskill obtida em uma Epic Tradeskill deve funcionar perfeitamente bem para outras Epic Tradeskills e, caso seja reduzida, Draco deverá receber uma quantia ainda maior. Naturalmente, ele deixou essa experiência de lado. Ele prefere percorrer o caminho batido lentamente e acumular experiência da maneira mais difícil, melhorando suas habilidades. Afinal, ele era apenas o rank 1, qual era a pressa? Se ele alcançasse o auge de tudo antes mesmo de atingir o rank 7, a vida seria muito chata. Parte da diversão veio da viagem, não apenas da chegada ao destino. Isso foi até dito bem. O caminho percorrido foi longo e árduo,
mas apresentou os melhores resultados quando se chegou ao fim. Uma base sólida e resultados em todos os aspectos. Draco decidiu nomear a Engenhoca como dispositivo avançado de criação espacial. O sistema aceitou o nome e nenhum outro anúncio veio, provavelmente porque parte do motivo pelo qual Draco foi tão recompensado por criar a receita foi que ela foi automaticamente inserida no Tradeskill. Se algum engenheiro mágico alcançasse o rank de especialista, por mais improvável que fosse, ele poderia comprá-lo na interface. Claro, eles também poderiam comprá-lo diretamente de Draco, e ele não se importaria de vendê-lo. Afinal, embora ele conhecesse os 3 critérios, ninguém mais os conheceria, e isso não estaria listado no projeto. Se tentassem copiá-lo, muitas explosões interessantes ocorreriam em todo o mundo. Draco achou a ideia engraçada e não se importaria com isso. Quanto menos engenheiros mágicos houvesse, maior monopólio ele teria. Ele pegou a bolsa de retenção e a jogou em seu inventário. Ele venderia isso durante o leilão com certeza, mas não seria seu show principal. O que caberia nessa conta seria o próprio dispositivo. Draco tirou não 1, não 2, mas 10 cristais de éter de alto nível. Na verdade, ele levou apenas cerca de 10 minutos para criar um dispositivo devido às suas circunstâncias, então quase nenhum tempo passou. Como tal, ele fez mais 10 deles tão rapidamente quanto fez o primeiro, e sua experiência em Tradeskill subiu do nível 14, 15%, para o nível 16, 76%. Draco ficou realmente tentado a continuar, já que esta era a ascensão mais rápida que ele já havia experimentado em qualquer uma de suas habilidades comerciais épicas, mas ele se conteve. Embora ele pudesse ter muitos cristais de primeira qualidade, ele precisava guardar muitos deles para a cidade-estado de Vita. Quando chegasse a hora de atualizar para um reino incipiente, ele certamente precisaria de milhares deles para atualizar o Salão do Éter, bem como a concentração de energia etérica. Felizmente, ele tinha os 10 dispositivos completos para compensar qualquer coisa que pudesse atrapalhar seus planos durante o leilão, então Draco estava satisfeito. Ele não precisava mais criar como uma fera, e como seu tempo após o leilão seria gasto alcançando o rank 2 e indo direto para sua missão única, ele escolheu passar o resto do tempo com seus filhos. Rosella, Loki e Hila ficaram felizes por serem mimados por ele, com Hila assumindo o peso disso por ser a mais velha. A pobre deusa Origem estava dividida entre extremo contentamento e frustração, mas disse a si mesma que era para a felicidade de seu pai, então estava tudo bem. Suspiro. Hila era realmente uma querida. Ela simplesmente estragou demais esse tal Draco. O restante do tempo passou e a data do leilão de jogadores era amanhã. Nessa época não havia ninguém no mundo que não soubesse que estava começando o primeiro leilão da loja Rank 7 da cidade do Karil. Muitas potências do NPC lutaram ferozmente pelos direitos de participação, porque todas as potências superiores estavam presentes. Não foi porque esperavam algo muito extravagante, mas por causa das regras do leilão. Afinal, eles só aceitavam cristais de éter como forma de pagamento. Isso foi anunciado desde o início, mas ninguém levou isso a sério naquela época. O que um sujeito de rank 1 poderia ter que justificasse o gasto de cristais de éter. No entanto, recentemente eles receberam um enorme suprimento do recurso necessário durante o leilão divino, e isso levou muitos a chegarem a algumas conclusões interessantes. Ninguém é idiota e muitas pessoas conseguiam somar 2 mais 2. No entanto, o problema era que não havia nada concreto o suficiente para confirmar a sua teoria, e o apoio do seu suspeito era bastante robusto para agir sem provas definitivas. Então, a menos que tivessem 100% de certeza, todos optaram por se fazer de estúpidos. Outra razão, que foi ainda mais importante porque muitos NPCs estavam morrendo de vontade de comparecer, foi que um determinado item foi comercializado como parte da programação do leilão nas últimas 2 semanas. Isso mesmo, era o saco de carregamento. Suas especificações foram compartilhadas livremente para o mundo por Draco, fazendo muitas pessoas espumarem pela boca. Na verdade, tal item era realmente uma batata quente em posse da pessoa errada, mas Draco estava qualificado. Não só isso, mas ele estava colocando a venda de maneira justa, para que o ônus recaísse sobre o comprador. Porém, este leilão também enviou convites aos jogadores. Todos os jogadores do Boundless eram elegíveis para participar do leilão gratuitamente, com assentos prioritários também.
Os jogadores naturalmente ficaram muito orgulhosos disso e exibiram isso entre os vários amigos NPCs que tinham ou conheciam. Muitos NPCs amaldiçoaram Draco silenciosamente, enquanto aqueles poderes superiores apenas sorriram levemente. Eles sabiam que o convite de Draco para os aventureiros imortais não era sobre favoritismo, mas sim sobre educação. Logo todos esses sapos aprenderiam o que havia fora do poço. Vendo através do plano de Draco, a Theia foi a favor dele, optando por gerar um evento na escala da primeira guerra de guildas chamado Leilão do Primeiro Jogador, no qual, mais uma vez, os jogadores recebiam uma pequena recompensa pela participação. Assim, quando chegou o dia do início do leilão de jogadores, a loja do Rank 7 estava realmente cheia de atividade. Guild Wars capítulo 246, o leilão do primeiro jogador. Neste momento, Cario City parecia uma colmeia de formigas no céu. Muitas pessoas andavam nas ruas enquanto as carruagens passavam sem se preocupar com o bem-estar dos pedestres. Hoje foi o dia do leilão do primeiro jogador. Cada jogador do jogo, agora alcançando impressionantes 95 milhões em comparação com os 50 milhões durante a primeira guerra de guildas, estava se dirigindo para este local. Se a escala das cidades em Boundless não fosse tão ridiculamente maximizada, seria impossível para tantas pessoas passarem por tal local. Mesmo com o enorme tamanho, havia uma séria superlotação no Business District, onde ficava a loja Rank 7. Muitas pessoas ficaram do lado de fora, esperando sua vez de entrar. Os jogadores não tiveram que esperar. Assim como os VIPs, eles entraram direto e foram direcionados para a sala de leilões no 7º andar. Amber decidiu ampliar tanto o espaço que Draco só conseguia ver o topo com seus olhos de Kaelo. Draco acreditava em seu coração que tal coisa deveria ser impossível, mas com uma mestre do jogo como Amber aqui, isso se tornou possível. Ela realmente não fez nada, apenas pegou o modelo padrão e o replicou várias vezes. Essencialmente, ela entrou no editor mundial do Boundless e copiou e colou como se estivesse tomando esteroides. Naturalmente, isso criou a questão do espaço, mas o 7º andar da loja Rank 7 era um super mini mundo pequeno de qualquer maneira, então não havia problema ali. A próxima questão veio na forma de visualização. A menos que alguém tivesse os olhos de Kaelo, havia 0% de chance de ouvir ou ver o que diabos estava acontecendo lá embaixo, onde o palco estava montado. Como tal, telas que pairavam no ar estavam espalhadas pela sala, cobrindo cerca de 50 centos. Draco não tinha ideia de como eles eram feitos ou funcionavam, mas também faziam parte do modelo padrão, então Amber não os havia criado magicamente do nada. Os assentos estavam atualmente cerca de 50% ocupados. 90% dos jogadores já estavam presentes e o restante estava chegando lentamente, enquanto apenas 30% dos NPCs haviam chegado. Os servos da Umbra cuidaram de tudo isso. Em carregar quase 1,5 milhão de pessoas, o número cresceu de 1 milhão ao longo do tempo, com a tarefa de sentar e organizar mais de 60 vezes o seu número. No entanto, os jogadores não estavam aqui para causar problemas. Deixando de lado se alguém teve coragem de cruzar a Umbra, os verdadeiros membros da Umbra também estavam presentes, mas atuaram como guardas. Seus olhos aguçados e intenção de matar fizeram muitos se comportarem, sejam NPCs ou jogadores. Até mesmo os jogadores sombrios que se concentravam em espionagem e assassinato se comportavam como cidadãos normais e cumpridores da lei aqui. Para colocar isso em perspectiva, você agiria como um tolo se entrasse na jaula de um leão, mesmo que ele fosse domesticado. Draco, Rivetingnic e Clarente estavam em cima de Lucia, que atualmente pairava no céu acima da loja Rank 7. Eles simplesmente olhavam para as massas que pareciam formigas para eles e sentiam o mesmo também. Atualmente, Clarente estava contando histórias fortemente embelezadas sobre sua juventude para Lucia, na esperança de influenciar a Fênix da Luz. Como afirmado antes, os dragões, assim como os humanos, atacariam qualquer coisa se surgisse a oportunidade, então Clarente estava tentando a sorte. Lucia pode até ter sido receptiva em certo caso, mas não quando Clarente era pequeno o suficiente para ele engolir uma porção. Antes de correr atrás de saias, o sujeito deve primeiro se olhar no espelho. Draco e Rivetingnic estavam estranhamente silenciosos, apenas olhando roboticamente para o mundo. O rosto de Rivetingnic estava franzido enquanto Draco sorria maliciosamente. Na verdade,
A razão pela qual Clarence poderia estar incomodando Lucia era porque ele estava incomodado com a dupla, e também era por isso que Lucia poderia estar tolerando suas bobagens. 4 horas que se passaram e o tráfego fora da loja Rank 7 diminuiu. Todos que deveriam estar presentes estavam aqui, exceto algumas grandes potências. Outro fato era que, como esses poderes chegariam em breve, os membros do Umbra abriram à força muito espaço em frente à loja Rank 7 para eles usarem. Como tal, as multidões de espectadores só podiam subir em edifícios e ficar em outras estradas para dar uma olhada. As pessoas estavam até vendendo os potes para ver a chegada desses poderes com um prêmio de 50 bronzes. Quantas chances na vida alguém teria de ver todos os poderes máximos chegarem em sua grandeza? Deve-se saber que 99% do mundo não sabia sobre o bazar ou um leilão divino. Foi um evento literalmente para o lendário 1% do topo. Para muitos, este seria um evento histórico. A capacidade de reunir os netos e se gabar disso pode fazer com que esses netos se sintam como se fossem seus melhores avós. Logo, a primeira grande potência chegou. Surpreendentemente, foi a Guilda dos Aventureiros que apareceu. Eles vieram em uma procissão de homens e mulheres com armaduras de couro e lanças/arcos/espadas à vontade. Eles pareciam relaxados e até conversavam e brincavam um com o outro no caminho. No centro estava um grupo de homens e mulheres mais velhos, a maioria deles que Draco reconheceu de quando entregou a missão de subjugação. Na época, os anciões da Guilda dos Aventureiros lhe deram uma recepção, e algum funcionário aleatório foi promovido por servi-lo. Quando essas pessoas chegaram à loja Rank 7, pararam e esperaram, mas não tão silenciosamente. Alguns membros do grupo estavam flertando, embora as mulheres que recebiam essas tentativas pegassem suas armas e quase derramassem sangue. Em seguida veio a Guilda dos Mercenários. Eles eram um poder com o qual Draco ainda não havia interagido porque seus caminhos não se cruzaram, mas isso não os tornava menos poderosos. Uma guilda como a deles também não precisava de nada da cidade-estado de Vita, então eles não se preocuparam em aparecer. Uma coisa que foi interessante notar foi que a Guilda dos Mercenários e a Guilda dos Aventureiros tinham problemas. Ambos os lados tinham uma comitiva muito semelhante, só que os mercenários usavam armaduras de couro grosso com acolchoamento de metal aqui e ali. Quando eles chegaram, a Guilda dos Mercenários se baseou no extremo da área e ambos os lados se entreolharam. Em seguida foi a Associação dos Magos. Um grupo de velhos enrugados com vestes de mago e chapéus pontudos desceu de carruagens extremamente elegantes com o emblema da associação neles. Entre eles estavam alguns jovens, provavelmente os seus melhores jovens talentos. Talvez eles tenham sido trazidos aqui para que pudessem observar e aprender. Então, novamente, parecia que a Guilda dos Aventureiros e a Guilda dos Mercenários trouxeram muitas pessoas diversas para cá. Depois da Associação dos Magos vieram o Cario Continental, as Ilhas Vintage, a Península de Varias e outros conselhos. Eles também vinham em carruagens, embora menos sofisticadas que a Associação dos Magos. Em seguida foi a Igreja da Luz, que desceu de uma escada que aparentemente levava ao céu. Essa visão em particular impressionou a multidão, e até mesmo Draco e Revetingnight ficaram comovidos. A Guilda dos Mercadores chegou com mais pompa até agora, usando uma aeronave Magiteste dos engenheiros mágicos da antiga era. Os olhos de Draco se aguçaram quando ele viu isso, e ele usou seus olhos de Kaelo para inspecionar a aeronave. Dispositivo básico de travessia aérea, dispositivo classificação, épico. Infelizmente, ele só conseguia ver o nome e a classificação por enquanto, mas isso era tudo o que ele queria. Draco franziu a testa quando percebeu que só ganharia o design de um quando alcançasse o Master Rank em Engenharia Mágica, que estava a anos-luz de distância dele. Quando a Guilda dos Mercadores desembarcou e desembarcou com seus trajes sofisticados e sorrisos arrogantes, a multidão ficou alvoroçada. Até agora, as melhores entradas que emocionaram a multidão foram a Igreja da Luz, que representava o auge da santidade, e a Guilda dos Mercadores, que representava o poder da riqueza. Mesmo um dispositivo extinto da era antiga que deveria custar milhões de platina nesta época poderia ser adquirido, comprado por eles. Finalmente, a área ficou em silêncio enquanto todos olhavam em uma determinada direção. Não estava embaixo, ao redor ou mesmo na frente. Estava tudo pronto.
Draco e Rivetingnicht viram um enorme Drake menor com um pouco de sangue dracônico em seu corpo serpenteando pelos céus com uma frota de homens e mulheres em suas costas. Todos eles usavam uma variedade de trajes, alguns em trajes tribais, alguns em armaduras, alguns em mantos. Uma coisa que todos eles compartilhavam era uma aura selvagem e incontrolável ao seu redor, bem como uma intensa intenção de matar que fazia até mesmo os membros da Umbra sufocarem a tal ponto que só conseguiam desviar o olhar. Antes de descer, essas pessoas primeiro se aproximaram de Lucia e pararam a uma distância respeitável. A líder deles era Myrine, com Diana parada bem ao lado dela. Parecia que essas duas mulheres eram realmente importantes para o pavilhão dos maníacos de guerra. Ambas eram belezas amazônicas com pele bronzeada e trajes tribais. A diferença era que Myrine tinha um cabelo cortado na altura do queixo, enquanto Diana usava um rabo de cavalo de guerreiro. Ambos observaram Draco com sugestões não tão sutis em seus olhos. Olá, Draco. Diana cumprimentou com um leve sorriso. E olá, noite rebitante. Myrine acrescentou com um sorriso malicioso. Rivetingnicht simplesmente bufou e desviou o olhar. Na linha do tempo anterior, ela não conhecia esses dois, mas o Armagnac Pavilion favoreceu Darkrow. Como tal, ela tinha alguns laços com eles, por isso era mais tolerante. Além disso, Rivetingnicht sentia que essas duas mulheres tinham algo de extraordinário nelas, mas ela simplesmente não gostava delas pelo fato de quererem ir para a cama com Draco sem se importar com a aprovação de sua alma gêmea sobre o assunto. Se ao menos soubessem que a aprovação da noite Riveting era o passo mais importante, eles a incomodariam. Myrine e Diana simplesmente riram antes de focar em Draco. Estamos interessados em ver a lista de itens antes do início do leilão para que possamos nos preparar adequadamente. O que seria necessário para adquirir isso? Draco apontou calmamente para a loja Rank 7. A lista será mostrada sequencialmente durante o leilão. Apesar de sua refutação fria, as duas mulheres não pareciam nem um pouco ofendidas ou incomodadas. Em vez disso, eles pareciam entusiasmados, como se a resistência do seu alvo fosse o que eles adoravam ver. Então deixaremos de incomodá-lo e compareceremos ao grande evento que você está organizando para nós. Diana respondeu balançando a cabeça. Justamente quando Draco e Rivetingnicht esperavam que a fera deslizasse para baixo, todas as pessoas em suas costas pularam, caindo direto no chão. Incluindo Draco e Rivetingnicht, todos os espectadores ficaram pasmos, exceto aqueles das outras potências superiores. Eles simplesmente tinham uma expressão de caramba, esses caras de novo. Diana e Myrine surfaram no ar como se fosse uma onda que paralisou a respiração de Draco. Ele já tinha visto e ouvido falar dessa habilidade antes, chamada Caminhada no Vento, mas era pelo menos uma habilidade lendária. E pensar que tanto Diana quanto Myrine aceitariam. Quanto aos seus colegas, todos despencaram sem se importar com o rosto. Justamente quando as pessoas pensavam que eles iriam se transformar em animais atropelados ou em pasta de carne, o chão tremeu com um alto brum. Ecoou. Muitas pessoas ficaram abaladas ao olhar para aqueles que simplesmente pousaram estupidamente, como se cada um deles fosse algum tipo de super-herói. Todos eles eram imaculados e, na verdade, foi o concreto abaixo deles que havia prejudicado esta batalha. O que até confundia a mente era que Diana e Myrine ainda não haviam desembarcado. Quanto a quando o fizeram, não foi com um forte tremor, mas com uma batida suave. Como se estivesse coreografados, os dois pousaram primeiro com o dedão do pé direito e depois relaxaram no chão com sorrisos. Olá a todos, é ótimo ver que todos vocês vieram fazer parte deste evento glorioso, até mesmo vocês dois grupos aí. Myrine apontou para um grupo de pessoas vestidas com couro vermelho e outra vestida com couro preto. Todos os outros, exceto novamente as potências superiores, ficaram absolutamente chocados. Não era a guilda dos ladrões e assassinos. Quando eles apareceram aqui, muitas pessoas sentiram um arrepio na espinha quando instintivamente apalparam a garganta e verificaram as carteiras apenas para descobrir que estava tudo bem. Eles deram um suspiro de alívio e juraram nunca cruzar essas duas guildas. Davian, do Conselho Continental Caril, sorriu. Já que Lady Diana e Lady Myrine do Pavilhão dos Maníacos de Guerra estão aqui, gostaríamos de ver que orientação você tem para nós. Todos os outros poderes olharam ao mesmo tempo, também aguardando as palavras do Pavilhão dos Maníacos de Guerra. Não nos atrevemos a dar ordens.
Estamos aqui apenas para ver o espetáculo que se segue e garantir que tudo corra bem. Diana respondeu com um tom indiferente. Ah, tudo bem então. Não vamos perder mais tempo e participar deste grande evento. Davian riu, conduzindo os outros poderes para dentro. Assim que todos entraram, a multidão explodiu em uma discussão acirrada. Discussões, gritos e aplausos começaram quando muitas pessoas começaram a conversar entre si. Todos discutiram o evento maravilhoso que acabaram de testemunhar com opiniões diferentes. Alguns acharam que foi ótimo, alguns acharam que foi meh, alguns acharam que foi ruim. Draco e Rivetingnight ignoraram esses caras, optando por piscar direto para o sétimo andar da loja Rank 7. Mesmo que houvesse runas espaciais bloqueando isso, como o sistema de segurança poderia bloquear seu dono? Eles apareceram juntos no palco, o que chamou a atenção de todos aqui. Já havia passado um pouco de tempo, o suficiente para que os poderes máximos entrassem em suas salas VIP no topo, o que significa que todos estavam sentados. Assim que o duo maligno apareceu, o lugar ficou em silêncio. Ninguém queria perder o que tinham a dizer como criadores desse evento. Draco sorriu e deu um passo à frente. Bem-vindos a todos, ao primeiro leilão da loja Rank 7 da Umbra. Nós, aventureiros imortais, chamamos isso de leilão do primeiro jogador, que tem um significado significativo de onde viemos. Alguns de vocês estão aqui na esperança de adquirir alguns bens que possam ser úteis para vocês e que seriam difíceis de encontrar em qualquer outro lugar. Ouso dizer com absoluta confiança que nada do que apresentamos será algo comum. Mas é claro, até que os itens sejam mostrados, minha palestra deve parecer barata. Sem cansar seus ouvidos com um discurso desnecessário, deixe-me apresentar o anfitrião do nosso leilão. Draco apontou para os bastidores, e as cortinas se abriram para revelar Zayn, que apareceu com um vestido azul claro que abraçava seu corpo com força. Muitos jogadores do sexo masculino e NPCs sentiram suas gargantas ressecadas e até mesmo algumas mulheres que eram receptivas a tais coisas ficaram comovidas. Vendo Zayn tendo o efeito que esperava, ele foi aos bastidores com Rivetingnight, deixando o show para Zayn cuidar. Zayn olhou confiantemente para a multidão e entrevistou os milhões de pessoas aqui, das quais 60% estavam olhando para ela com intensa luxúria. Se fosse antes de Draco, ela teria explodido de satisfação, mas agora isso apenas colocou um sorriso em seu rosto. Meu nome é Zayn Morningstar e pertenço à linhagem de Draco Morningstar. Zayn se apresentou com uma reverência que fez de seu peito o foco de seu corpo. Muitos companheiros tiveram sangramento nasal e começaram a fantasiar, mas quando suas mentes analisaram as palavras dela, sua felicidade desapareceu e foi instantaneamente substituída por ciúme e ódio sem fim. Porra, aquele bastardo do Draco. Ele não está satisfeito com Rivetingnight ou aquela outra mulher de pele escura chamada Roma. Ele quer mergulhar os dedos em tal beleza também. Droga, eu voto para excluir o sujeito da existência. Pensei que era um rei porque finalmente consegui me aposentar da virgindade com um elfo gostoso, mas agora só sinto tristeza. De qualquer forma, não é grande coisa e Draco é o melhor jogador, afinal. Mulher, você não vê que estamos desabafando nossa inveja e ódio? Por que você tem que trazer lógica para esse assunto? Ah? Desculpe, então. Os homens na multidão xingaram e insultaram Draco veementemente. Qualquer um poderia ver que ele trouxe Zayn aqui para demonstrar que suas belezas eram incomparáveis sob o céu e que elas só podiam olhar, mas não tocar. Draco sentou-se no escritório do supervisor e sentiu toda a negatividade fluir em sua direção. Como um conhecedor de vinho tomando um gole, ele tinha uma expressão satisfeita no rosto enquanto suspirava de prazer. Simplesmente maravilhoso. Se os sujeitos soubessem que seu ódio era um tônico adorável para o sujeito, quão sufocados eles ficariam. Neste momento Draco sentiu que entendia porque Lúcifer também adorava ser odiado ou visto como mal. Zayn passou a apresentar as regras do leilão. Como você deve saber, a única moeda aceita para licitação são os cristais de éter, independentemente da nota. Alguns itens terão lances mínimos fixos e taxas de incremento apenas em cristais de éter. Os jogadores da torcida que vieram aqui com super pompa e arrogância em seus rostos congelaram de repente ao ouvir isso. Cristal de éter. O que diabos foi isso? Os vários NPCs viram a confusão dos jogadores e riram maldosamente.
Eles testemunharam o desenrolado plano de Draco e sentiram que ele era realmente perverso. Zayn ignorou os jogadores ignorantes e se concentrou nos NPCs enquanto continuava com o leilão. Agora, gostaria de apresentar o primeiro item deste leilão, que, como tudo mais hoje, é uma criação especial feita pelo próprio Draco, o primeiro e único grão-mestre no encantamento desta era. Um item foi retirado da parte de trás e sua cobertura foi removida para revelar uma lança brilhante que parecia muito flexível. Sem nome, lança classificação, semi-lendário efeitos, passivo 1, crescimento eterno. O usuário pode sacrificar pontos de experiência para aumentar a classificação deste item. Passivo 2, penetração. Cada ataque perfurante desta arma causa 150% do dano perfurante e ignora 30% da defesa e resistência física do alvo. Ativo 1. Impulso sônico. Envie 150 estocadas de sua lança em 1 minuto, causando 30% de dano extra, mas tem 70% menos precisão e drena 20% mais resistência. Tempo de espera: 3 dias. Outras habilidades podem ser desbloqueadas sacrificando pontos de experiência. 0% de 15.000% necessários para atualizar para o rank lendário. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.